A gente vai entrar na Semana dos Pais, agora debatendo a amizade entre pais e filhos. Essa interseção da amizade com a paternidade é boa ou pode interferir na função do pai? Um pai amigo consegue orientar melhor ou perde a autoridade? Participa lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Tadeu tem 2 filhas, a Valentina de 19 anos e a Laura de 17. Você é pai ou amigo delas, Tadeu? Sou pai, antes de tudo, Porchat. Eu venho de uma família muito rígida, né? O meu pai, ele era filho de alemão, militar e super rigoroso, disciplinador, educador, e exigia assim muito respeito, muita disciplina, fazer as coisas com muita correção dentro de casa. Então eu peguei isso dele e acho que foi bom para mim e para os meus irmãos e levei isso para minha família. Então eu procurei, antes de tudo, educar as minhas filhas, mostrar para elas o que é certo, o que é errado. Agora, quando dá, nós somos amigos. A gente adora fazer coisas juntos, né? A gente adora passear junto, ver filme junto, ir para parque junto. Então, o momento de ser amigo existe, mas antes de tudo, eu sou pai. Eu quero ajudar as minhas filhas a encarar o mundo da maneira que eu acho que é correta. Hoje em dia, que elas já estão grandes, né? 17 19 e 17. 19 e 17 já está mais espaço para ser amigo do que para ser pai rígido, né? Agora já... Sem dúvida, sem dúvida. E já abri mão de várias coisas que eu imaginava que eu nunca abriria mão. Por exemplo, palavrão. Eu passei a vida inteira com a minha mulher falando assim, não fala palavrão em casa. Sabe quando você está torcendo pro Bruno Schmidt, ou torcendo pelo Brasil, aí sai aquele palavrão, né? Porque sai. Aí, não fala isso, você tem 2 menininhas em casa. Minhas filhas falam muito mais palavrão do que eu. Eu me eduquei a não falar palavrão e elas falam muito mais. Então eu aceito essas coisas. Meu pai, por exemplo, não admitia que se contestasse a ordem que ele deu, a autoridade que ele impôs ali. Era assim, se eu falasse alguma coisa do tipo, brigasse com a minha mãe, pô, mãe, não sei o quê, ele, olha como você fala com a sua mãe, não pode falar com a sua mãe assim. Falasse um palavrão em casa, ele, olha o palavreado. Então era uma coisa muito assim. E eu fui um pouco assim com as minhas filhas também, mas hoje em dia, às vezes eu falo alguma coisa e elas contestam e eu aceito muito mais a palavra delas, até porque já são 2 adultas praticamente, são 2 adultas, né, 17, 19 anos. Então hoje eu aceito, às vezes eu estou com uma coisa que eu acho que tem que ser assim aqui em casa, mas elas vêm com outra opinião, com outro argumento. Eu falo, bom, vocês acham assim, vamos conversar e vamos ver qual é a forma que a gente vai agir. Francisco, tem aquela frase, meu pai é meu melhor amigo. Isso é meio essa frase é meio um objetivo ou é um medo, hein? Não, eu vou um pouco assim com o Tadeu, assim, eu acho que quando você é pai de criança pequena, né, sobretudo, assim, você tem que ser pai, porque tem uma relação hierárquica, em primeiro lugar, que deve ser sustentada, porque pai é aquele que tem que cumprir determinadas funções paternas, assim, que são amar e dar limites, dar direitos, mas também cobrar deveres. E tem uma relação entre essas coisas. Isso aqui é fundamental. Assim, a criança, acho que Tadeu e Emicida vão reconhecer isso. Assim, a criança reconhece quando ela é amada e quando os seus direitos são oferecidos. E esse reconhecimento propicia que ela reconheça também os próprios limites e os seus deveres. Se você, eu imagino, né, que se você não der amor e não der direitos, se você procurar educar somente pelo princípio de subjugação, da ordem, se o amor tiver condicionado à rendição total da criança enquanto ser dependente, sabe? E aí eu acho que a mecânica sai toda errada, assim. Acho que ela também não reconhece os seus deveres, não se torna cooperativa, né? Então é um sistema baseado nesse equilíbrio entre amor, limites, direitos e deveres, né? Agora, à medida que as crianças crescem, que vão conquistando a sua autonomia, aí eu acho que aquela relação que na origem era hierárquica deve ser esvaziada da sua hierarquia.
E aí você começa a lidar com dois sujeitos autônomos. Aí você vai deixando de ser um pai no sentido hierárquico, né? Aquele cujo comando da educação deve ser obedecido, e você passa a entrar numa relação estruturalmente mais horizontal, que é aquela do irmão, que é aquela do amigo, é a que eu tenho com meu pai, por exemplo. Então eu sou um grande amigo do meu pai é meu grande amigo. Eu não sou um grande amigo dos meus filhos têm 8, 9 anos e um bebê. Eu sou pai deles, eles têm amigos na escola, amigos no prédio. Eu sou pai e eles têm amigos. Cara, eu sempre reconheci muito amor no limite. Eu sei. Tem histórias maravilhosas. Cara, é louco isso, porque, assim, de alguma maneira, instintivamente, a gente, quando é criança, sente isso. Você fala, Eu não tenho a menor dúvida. porra, se a pessoa tá perdendo... Eu lembro de eu ter essa sensação, essa pessoa tá perdendo tempo da vida dela, uma eu não tinha injeção essa de percepção. saco, que... Você porque nem sabe, Fábio, mas o amor passa muito pela responsabilização que você tem pela criança. Esse negócio de confundir pai com amigo, muitas vezes, da parte do pai, é porque o pai não quer a grande responsabilidade que vem com dar limites e tem medo de perder o amor, né? Porque dar limite significa, às vezes, você pagar o preço de a criança, às vezes, não vai gostar de você. Mas, no fundo, ela sabe que você está fazendo alguma coisa que é pro bem dela e o amor, no fundo, ali É o tá mais famoso, suave. é pro seu bem, meu filho. Um dia o Pedro Cardoso me falou uma coisa sobre a criação da filha dele. Ele falou que ela tinha acho que 11, 12 anos. Ela falou, pai, posso assistir TV até tarde? E aí ele falou, minha filha, eu acho que você já, com 11, 12 anos, você já tem idade suficiente para saber quais são os seus deveres. Tem que fazer lição de casa. Você pode assistir televisão até o momento que você vai ter que parar para fazer a lição e você dorme e vai ter que acordar amanhã cedo. Eu acho que você pode tomar essa decisão por si só. E aí eu achei isso incrível e eu queria entender de você quando que a gente tem que dar uma bronca e ser ditador na relação. Eu sou pai, vai ser assim, porque o famoso quando você tiver o teu, você faz. Quando você quiser. Quando você morar na tua casa, Isso, tu você cria faz. as regras. E o quanto também tem que ter uma malemolência, uma conversa, tem que ter... Porque criança, no fim das contas, ela fica testando o nosso limite o tempo todo, né? Não, ela testa, mas chega numa certa idade que o diálogo ele é muito poderoso, sabe? Essa percepção da responsa, eu acho que aqui em casa eu tento conduzir a parada de um jeito meio parecido com esse do Pedro Cardoso. Eu tento desenhar de uma forma muito simples o peso de uma atitude que pode prejudicar ela numa resposta na única obrigação que ela tem, que, por exemplo, é estudar, sabe? Então, você quer assistir filme, você quer jogar videogame até 2 horas da manhã? Tá bom, vamos deixar então hoje, que é domingo. Amanhã, segunda-feira, você tem que levantar às 7 horas da manhã. 6, na verdade. Vamos ver como é que você vai levantar no dia de amanhã. Aí ela já pensa, ela mesma faz o cálculo, entendeu? Eu acho que tem uma coisa do diálogo, que é uma parada muito diferente da forma com a qual eu fui criado. Não tinha diálogo, né, meu? Eu até penso que eu não tive uma referência de paternidade, né, mano? Então, eu meio que tô inventando minha forma, ela é freestyle total, sabe? Na minha infância, acho que é muito parecido com esse depoimento do Tadeu. Não tinha esse negócio do responsável ser amigo, sacou? E essa parada de ter uma parada tensa, assim, tinha uma relação mais tensa, né, meu? Eu lembro que quase todo adulto do meu convívio, mano, que teve a oportunidade de me dar um cascudo, me deu. Eu merecendo ou não. Sacado, parça. E tipo assim... E castigo, mano, você é louco. Se eu tiver que dar um castigo na minha filha, eu dou um castigo na minha filha, mas os meus castigos não chegam nem no pé do castigo que eles me deram, entendeu? E eu ponho minha filha de castigo se houver uma necessidade, eu fico com o coração apertado. Pra você ter ideia, eu tenho uma ampulheta que eu fico olhando, que tem um tempinho certinho do castigo pra eu voltar lá e tirar a menina do castigo. Tá ligado? A minha mãe, ela saía pra beber, parça, deixava eu de joelho no milho, entendeu? Os caras eram criativos, os caras eram ruins criativos, né? Ruim, né? E ela emprestava nós para outras pessoas, que era tipo assim, botava, sei lá, a Neuza vai olhar as crianças hoje. Aí a Neuza virava a nossa responsável e a Neuza ganhava uma carta branca também para testar uns castigos com nós que ela nem usava nos filhos dela, entendeu? Então a gente foi protótipo de uma pá de maldade, parceiro.
eu cresci falando, não, mano, dá pra fazer esse bagulho diferente, aí dá pra conduzir o bagulho de uma forma mais afetuosa. Eu acho que isso é a coisa que eu mais fico feliz na relação com as crianças, da gente sentar e trocar uma ideia e perceber que as crianças, desde muito cedo, de fato, elas têm uma capacidade de compreender mesmo essa questão do limite, essa questão das suas obrigações, a questão da cooperação em casa, entendeu? Tudo isso aí faz parte do processo de desenvolvimento dela para rodar. E às vezes, diferente do Tadeu, né, mano? Eu que tenho que me segurar aqui para não falar uns palavrão, porque às vezes quem escapa os palavrão é que sou eu. Minha mulher olha e fala, tipo, já falei, e eu falo que, meu, eu sou tipo aqueles anticorpos que a criança precisa, entendeu? De umas coisas erradas dentro de casa. Eu falo pra ela assim, cara, ela precisa disso aqui, senão ela também não vai saber lidar com o mundo lá fora. Então ensina o certo que eu vou estar aqui dando os anticorpos pra ela. Eu vou errando aqui. 54% dos pais millennials descrevem seus filhos como seus melhores amigos. E começou o negócio de milênio. Enquanto na geração anterior, a tal da geração X, eram 38%. O que mudou de uma geração para outra? Que a gente estava falando ali, o pai... Ele quer te fazer VTzinho pra bombar no Instagram. Você ficou irritado com o milênio, falando mal de milênio. Negócio de cringe, né? Cringe, é. Mas eu não sei, eu acho que tem uma coisa boa no nosso tempo que é uma consciência de que a ordem, a hierarquia arbitrária, ela deve ser recusada. Tem um pouco a ver com o depoimento do Tadeu. Se eu entendi bem, Tadeu, acho que teve algo na educação do Tadeu que é uma questão geracional, né? Que passava por uma transmissão de ordem. Ordem é diferente de lei, porque a lei é um imperativo prático que vale para todo mundo, inclusive para quem a enuncia. Então, se eu sou pai e eu enuncio uma lei, ela tem que valer para mim também, para ela ser lei. Senão ela é ordem. A ordem é aquilo que vale para os outros, mas não vale para mim. Gostei Essa que eu gosto. Eu estou acima da lei. E o nosso tempo, felizmente, criou uma consciência aguda de repúdio à ordem, à subjugação nas relações de família, né? Isso é bom. Mas eu acho que a gente não pode jogar fora o bebê com a água suja, né? Uma coisa é a ordem, que deve ser recusada, outra coisa é a lei, que deve ser mantida. Então, eu acho que essa mudança aí, ela comporta uma coisa boa, mas um risco também, que eu acho que é esse de se confundir ordem com lei, e em nome da recusa à ordem, abrir mão da lei também. Abrir mão da lei é muito ruim, Fábio, porque se você é um pai que abre mão da lei, você cria um filho que, como criança, vai ser mimado, e como adulto, é alguém que vai ter dificuldade de compreender o seu papel social como um papel de corresponsabilidade, né?